Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrição. Considere também se tornar membro do YouTube, patrono do canal ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais demora, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é ex-analista da CIA e um renomado comentarista político. Larry, seja bem-vindo de volta à Índia e à Esquerda Global. Hey, obrigado, é bom te ver de novo. Sim, eu queria começar pelo Irã e depois ampliar para outras áreas. Então, talvez você pudesse nos dar sua visão sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o neste momento. Bem, vamos chamar assim um impasse que favorece o Irã. Apesar das alegações de Trump de que o Estreito de Hormuz está aberto, não está. Ele continua sob o controle do Irã. Agora os Estados Unidos conseguem bloquear algumas das remessas de petróleo iraniano que saem de lá. Não todas, mas algumas. E com isso, as ações dos Estados Unidos enfraquecem ainda mais a economia global, porque interrompem o que seria o fluxo normal de tráfego. O Irã está bastante disposto a deixar os navios passarem, tanto para entrar quanto para sair do Estreito de Hormuz, desde que sigam o que é chamado de protocolos da autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Cada navio tem de registrar o nome do capitão, o nome do navio, o proprietário do navio, o destino do navio, a carga a bordo e as nacionalidades dos tripulantes. E por uma razão simples. Eles não querem que navios que vão para Israel ou navios que apoiam Israel obtenham benefícios econômicos. Então trata-se de um bloqueio econômico iraniano contra Israel. No fim das contas, é disso que se trata. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, isso está causando danos sérios à economia global. E não é. Sabe, até o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, entende isso errado, ao afirmar que na verdade se trata de petróleo. E que, vamos contornar isso. Vamos construir oleodutos, e isso vai tornar o Irã irrelevante. Muito pelo contrário. Talvez seja possível desviar parte do petróleo por oleodutos, que ainda são vulneráveis a ataques. Mas isso ignora o papel da ureia, do enxofre, do hélio e do gás natural liquefeito, todos eles fontes muito importantes de fornecimento para a economia global. E elas foram interrompidas. Então, com essa interrupção, acho que o que estamos realmente prestes a ver é uma recessão global. Isso está atingindo a Ásia de forma dura, porque, por exemplo, 90% do petróleo do Japão e da Coreia do Sul vinha do Golfo Pérsico. Então, quando isso foi interrompido, e essa foi na prática a data do corte, embora a guerra tenha começado em 28 de fevereiro e o estreito tenha sido fechado a partir dessa data, ou a partir de 1º de março, ainda havia petroleiros em alto mar entregando petróleo. Mas eles fizeram suas últimas entregas por volta da primeira semana de abril. Quando isso aconteceu, começaram as escassezes. E é por isso que agora vemos escassez global de diesel e combustível de aviação. E não há nenhuma solução rápida à vista. Da perspectiva dos Estados Unidos, quais são os incentivos para manter esta guerra em andamento? Ou quais são as causas por trás da incapacidade de encerrar a guerra, considerando o quanto ela é impopular dentro dos Estados Unidos e o tamanho do dano econômico que o país está sofrendo, junto com os danos à economia global? O que está impedindo os Estados Unidos de sair da guerra? O lobby sionista, eu diria. Trump está cativo da teologia sionista. E isso exerce uma influência enorme. Não é algo apenas judaico, é cristão também. Portanto, é inadequado rotular isso como judaísmo. Não é. É essa mentalidade sionista de que Deus deu essa terra a Israel, de que ninguém mais pode viver lá, de que Israel tem um mandamento sagrado para expulsar todos os descrentes da região.
E é aí que as lealdades de Trump têm estado até agora. E isso vai ser, sabe, acabou se revelando bastante destrutivo, porque expôs uma enorme fraqueza por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Expôs o fato de que suprimentos críticos foram, quer dizer, sistemas de armas foram esgotados. E as perspectivas de repô-los são praticamente nulas, porque eles dependem de minerais de terras raras que vêm da China. E agora os chineses restringiram o acesso dos Estados Unidos a esses minerais. Então, sabe, os Estados Unidos acharam, Trump e sua equipe acharam que seria fácil derrotar o Irã. Ele achou que o sistema iria ruir, que havia muita dissensão interna. O Ocidente continua mentindo sobre quantos iranianos morreram naqueles protestos. Agora, os números alegados são de 60 mil. No início eram cerca de 5 mil. E a cada semana que passa é como... Não sei se na Índia existe essa tradição dos pescadores, de mentirem sobre o tamanho do peixe que pegaram. Eles começam a contar histórias de pescador. Era bom, primeiro era desse tamanho, depois era desse tamanho e depois era desse tamanho. E sabe, fica cada vez maior a cada vez que contam. É o Trump e as baixas que o governo iraniano supostamente causou. Então, sabe, eu não acho que os Estados Unidos tenham pensado a fundo no plano. O que acontece se lançarmos esse ataque? O que isso vai fazer com os mercados econômicos globais? Acho que eles nunca levaram isso plenamente em consideração. Não colocaram isso na conta. E agora estão prestando atenção. O mundo está pagando um preço terrível. Eu diria que já estamos no meio de uma recessão global. A pergunta é, essa recessão vai se transformar e virar uma depressão? Will this recession convert and become a depression? E Larry, como você descreveria o estado atual da relação entre os Estados Unidos e Israel? Considerando que temos visto tantas divisões dentro dos Estados Unidos sobre a questão de Israel, tanto entre os democratas quanto agora entre os republicanos. Ou, falando de forma mais ampla, tanto na direita quanto na esquerda. Esses campos estão se dividindo em torno da questão de Israel. E é claro, depois do genocídio, a popularidade geral de Israel, ou o apoio a Israel, desabou, inclusive dentro da comunidade judaica nos Estados Unidos. Há alguns meses, John Mearsheimer fez a observação de que esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos em que o debate sobre Israel, dentro do establishment dirigente americano, começou a aparecer em público. Ele se referia aos comentários de J.D. Vance sobre Benjamin Netanyahu. Então você poderia nos dar sua visão de como enxerga a relação entre os Estados Unidos e Israel neste momento? Esse foi um momento decisivo. Israel basicamente controla a política externa dos Estados Unidos desde 1967. E isso remete ao que eu acredito serem provas convincentes do papel de Israel no assassinato de John F. Kennedy e na colocação de Lyndon Baines Johnson no cargo. Porque Johnson tinha uma amante ligada à Mossad e ele fez de tudo para proteger Israel em várias frentes, inclusive quando o USS Liberty foi atacado. Ele garantiu que todas aquelas informações fossem suprimidas. E Israel desfrutou dessa predominância ao longo dos anos, até agora. Agora, embora o lobby sionista tenha conseguido derrubar Thomas Massie e derrotá-lo numa primária, eles gastaram uma quantidade enorme de dinheiro. Mas o que aconteceu agora foi a criação de uma divisão real no Partido Republicano e no movimento MAGA. O Partido Republicano e o MAGA não são necessariamente a mesma coisa. Há pessoas que fazem parte dos dois, mas também há gente dentro do Partido Republicano e do movimento MAGA que se separou. Por exemplo, na última sexta-feira, eu conversei com Mark McCloskey. Mark e a esposa dele ficaram tanto famosos, ou infames, ou ganharam notoriedade durante os protestos do Black Lives Matter em St. Louis, há 7 ou 8 anos. Eles foram filmados do lado de fora da casa deles. Eles seguravam um rifle automático, uma M4 ou uma AR-15, e a esposa dele tinha uma pistola.
e aqueles manifestantes estavam invadindo a casa deles. A razão de eu mencioná-lo é que ele comandou a campanha política de Donald Trump na Pensilvânia na eleição de 2016. Então estamos falando de alguém que estava diretamente no círculo de Trump e era ferozmente leal a Donald Trump. Não é mais. Was fiercely loyal to Donald Trump. Not now. It is the Israel policy has driven him away. A política em relação a Israel o afastou e afastou outras pessoas também. Então isso realmente coloca o Partido Republicano numa posição que eu comparo, talvez haja alguns paralelos com 1854, quando foi aprovada por Stephen Douglas a Lei Kansas-Nebraska. Ela basicamente buscava derrubar o que na época era conhecido como o Compromisso do Missouri, que dizia essencialmente que não haveria mais escravidão nos estados que estavam sendo formados a partir da compra da Louisiana. Bem, isso desencadeou uma tempestade dentro do partido dominante na época, que era o Partido Whig. Havia os democratas de Andrew Jackson e o Partido Whig. Franklin Pierce foi um dos envolvidos. Como resultado disso, surgiu o Partido Republicano. Ele não existia antes. E a questão que dividia era a escravidão. Bem, agora a questão que divide é esta. Vamos colocar Israel em primeiro lugar ou vamos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar? E há uma divisão muito clara. Vimos uma espécie de começo disso numa foto que apareceu online na semana passada com Tucker Carlson, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene e Joe Kent. Há rumores sobre a formação de um novo terceiro partido, uma alternativa ao Partido Republicano. E, dependendo de quão mal as coisas forem para os republicanos na eleição de novembro, isso vai determinar se essa realmente se torna uma opção viável. Acho que uma das incógnitas é se o movimento socialista democrata vai assustar republicanos o suficiente para que eles voltem a votar no republicano de que não gostam, em vez de deixar um socialista assumir o controle. Então esse é outro fator desconhecido em todo esse cálculo. Unknown factor in this whole calculation. Sim, e qual é a sua percepção sobre por quanto tempo Israel continuará se beneficiando da influência que tem exercido sobre a política americana? Qual é a sua especulação? Não. Acho que isso está chegando ao fim. Já não há mais uma garantia. Acho que será preciso esta eleição de novembro para finalmente enviar a mensagem de que essa represa rompeu. Porque os israelenses reconheceram as limitações da AIPAC e agora tentaram entrar no campo das redes sociais. Mas nas redes sociais, sabe, eles não conseguem combater as imagens de crianças mortas, dos bebês que estão matando em Gaza e na Cisjordânia. Chase Freeman apresentou esse argumento no programa algumas semanas atrás. Dadas as vulnerabilidades que as bases dos Estados Unidos enfrentam na região, ironicamente, os Estados Unidos talvez estejam agora mais dependentes de Israel para seus objetivos militares na região, à medida que suas bases precisam recuar cada vez mais em direção a Israel. Qual é o seu comentário sobre esse tipo de maior dependência do complexo militar industrial dos Estados Unidos em relação a Israel? Seja pela necessidade de vender cada vez mais armas a Israel para manter seus lucros, seja para de fato defender seus ativos físicos na Ásia Ocidental. Bem, o fato é que os Estados Unidos não conseguem mais proteger suas forças se elas forem deslocadas para os estados do Golfo, certo? Os Estados Unidos costumavam ter uma presença robusta no Kuwait e no Bahrein. Agora não tem mais. O mesmo vale para a Udeid no Catar. Eles retiraram de lá uma presença significativa além de pessoal e equipamentos. Então sim, tem de contar com Israel. E isso levanta toda uma outra questão sobre a vulnerabilidade. Se a guerra recomeçar, se voltar a se intensificar, e até agora o Irã não tem lançado mísseis contra Israel 2 ou 3 vezes por dia, como acontecia entre março e o início de abril,
Se isso voltar a acontecer, então os Estados Unidos e Israel estarão em apuros, porque acho que os iranianos deixaram claro que vão atacar as bases aéreas. Em todo lugar onde houver aviões dos Estados Unidos baseados, eles vão explodi-los. Então os Estados Unidos estão numa posição muito vulnerável. E Israel, sabe, Bibi Netanyahu está dizendo muita coisa maluca agora. É período eleitoral. Dá para entender por quê. Como políticos em época de eleição, eles dizem coisas absurdas, incorretas. Eles mentem. Mas o Bibi agora está tentando se apresentar como alguém que enfrenta os Estados Unidos. E eu não vou deixar que eles nos obriguem a aceitar uma solução de 2 estados, esse tipo de coisa. E até agora, Trump está deixando ele se safar com isso. Vamos ver se isso continua. Você mencionou que o Irã não está atacando Israel diretamente, na mesma escala em que atacava em algum momento. Mas eu ainda queria saber se você poderia comentar uma observação mais ampla que muitas pessoas fizeram, e que talvez seja intrigante. Israel não tem sido um alvo significativo de ataques iranianos. Não sei se isso é verdade ou não, porque essa percepção se baseia na maior parte da cobertura da grande mídia sobre a guerra, em comparação com os ataques iranianos aos estados do Golfo. Israel não sofreu tantos ataques, seja isso verdade ou não. E se for verdade, como você descreveria essa estratégia? Bom, sim, é um pouco intrigante. Não tenho uma boa resposta para isso. Não sei se a decisão do Irã foi não querer correr o risco de danificar Israel a ponto de Israel se sentir compelido a usar armas nucleares, e se eles se contentaram em dizer vamos apenas expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico. Então eles foram bem-sucedidos. O Irã foi bem-sucedido nisso, sabe? Eles conseguiram uma expulsão de fato, ou uma evacuação de fato, das forças americanas de bases críticas. E no início eles achavam que estavam seguros na Jordânia, como na base Muwafaq Sauti e na base Príncipe Hassan. Mas não, eles foram duramente atingidos lá também. Então agora recuaram para Israel e estão vulneráveis lá. Mas eu não entendo o raciocínio do Estado-Maior iraniano. Se eu tivesse coordenando isso, teria priorizado imediatamente em Israel ataques a depósitos de combustível de aviação, especialmente nas bases aéreas, e a destruição das 2 refinarias restantes em Ashdod e Haifa. Porque quando você destrói essas refinarias, Israel acaba dependendo de importações de diesel e combustível de aviação. E aí você pode atacar qualquer navio que esteja transportando isso depois. E quando você destrói os tanques de armazenamento de combustível, eles ficam sem combustível para continuar deslocando aviões para reabastecer. Então quero dizer, isso realmente paralisaria a força aérea israelense. Não sei por que os iranianos não fizeram isso. Eles causaram danos significativos às refinarias de Ashdod e Haifa, mas não as destruíram completamente. Então, sabe, acho que nesse momento eles tentaram limitar a situação, não reacender a guerra. E a realidade é que apesar de o Irã ameaçar atacar novamente, se o Irã atacar de novo, eles ficam totalmente expostos. Os mísseis defensivos deles já não funcionam mais. E além disso, eles já estão ficando sem eles. So, and plus, they're running short on them anyway. Desde o genocídio e a guerra subsequente contra o Irã, tem havido muita análise sobre o futuro da política dos países do Golfo em relação ao Irã e a Israel. Qual é o equilíbrio? Quem é visto como a principal ameaça? E claro, essa guerra expôs as vulnerabilidades de depender da proteção oferecida pelo guarda-chuva dos Estados Unidos para esses estados. Ao mesmo tempo, a desconfiança em relação ao Irã diante do ataque iraniano às bases dos Estados Unidos. Mas, por estarem hospedadas nessas regiões, essas bases também foram atingidas. Então tem havido muita análise sobre como esses países vão equilibrar essas relações no futuro. E no meio disso, vimos o pacto de defesa entre Paquistão, Turquia e Arábia Saudita. Então eu me pergunto, qual é a sua interpretação sobre contra quem ele é direcionado? É contra o Irã
ou contra Israel? E qual deve ser provavelmente o alcance desse pacto de defesa? Certo, então para lidar com isso, quero lhe fazer algumas perguntas. São pessoais, mas você é muçulmano? Are you Muslim? Não. Okay. So, because if you Certo, were, porque se você fosse, minha próxima pergunta seria: qual você acha que foi o significado de assinar aquele tratado, aquele pacto, em Meca, em vez de Riad? Você acha que isso foi significativo? Do you think that was significant? É porque as declarações também eram de que não queríamos fazer isso parecer uma aliança sunita, mas foi o que fizeram. Então, por um lado, as autoridades disseram que isso não é uma aliança sunita, provavelmente para não atrair hostilidade direta do Irã, e ao mesmo tempo escolheram Meca em vez de Riad. Yeah. So I've taken to Sim, então eu passei a chamar isso de METO, Organização do Tratado do Oriente Médio. METO, METO. Então esse movimento METO que eles criaram, isso já vem sendo articulado há algum tempo. Em junho, enquanto acontecia na Suíça a reunião entre os Estados Unidos e o Irã sobre o memorando de entendimento, eles reuniram os ministros das relações exteriores do Egito, da Turquia, da Arábia Saudita e do Paquistão, no Cairo. E acho que a discussão ali foi sobre a formação desse movimento METO, dessa organização METO. Ontem circularam notícias de que Paquistão, Turquia e Arábia Saudita decidiram excluir o Egito porque não consideravam o Egito confiável. O Egito era visto como disposto a repassar informações aos Estados Unidos e expor, por assim dizer, o funcionamento interno. and expose sort of the internal workings. Now, we know that the Saudis already had Agora, sabemos que os sauditas já tinham um pacto de defesa com o Paquistão. Pelo que foi divulgado, ele foi assinado em setembro passado e estabelecia que um ataque contra os sauditas seria considerado um ataque contra o Paquistão. Bem, desde então, houve ataques entre os sauditas e os Houthis. E em nenhum momento, os paquistaneses entraram e disseram: "Ei, vamos entrar nisso, vamos nos alinhar à Arábia Saudita, vamos atacar os Houthis." Eles não fizeram isso. E, desde que este acordo foi assinado, acredito que tenha sido assinado na sexta-feira passada, talvez na quinta, houve ataques posteriores dos Houthis e da Frente da Milícia Popular no Iraque contra alvos dentro da Arábia Saudita. E, novamente, nem os turcos, nem os paquistaneses se levantaram e disseram: "Ei, isso viola aquele acordo." This violates that agreement. We're going to fight now on behalf of Saudi Arabia. Agora, vamos lutar em nome da Arábia Saudita. Então, o que isso me diz é que esta é uma verdadeira união de guerra pelo Islã, não apenas sunita, mas também xiita. E tivemos alguns indícios disso em dois comentários diferentes, um do Arashi, o ministro das Relações Exteriores, e outro, eu acho, de Ismael Bagai e ou de alguém ligado a Galibaf, presidente do parlamento. Todos saudaram este acordo. Então, eles veem isso como a culminação daquilo que Vladimir Putin e depois o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, pediram. Putin disse isso em 27 de abril, após uma reunião com o ministro Arashi, e Wang Yi disse o mesmo uma semana depois, após se reunir com Arashi em Pequim. Tanto Putin quanto os chineses pediram uma nova arquitetura de segurança. And the Chinese called for a new security architecture. So let's call it what the Turks. Então vamos chamar pelo que é. O que turcos, sauditas e paquistaneses fizeram foi lançar as bases de uma nova arquitetura de segurança que vai se desenvolver e terá uma natureza islâmica, sem ficar subordinada ao Ocidente. Agora, especialmente no caso da Turquia, isso a coloca numa posição interessante. Neste momento, a Turquia tem enfrentado ameaças verbais de Israel. Israel deixou bem claro: assim que resolvermos a questão do Irã, vamos atrás de vocês. Se você é turco, precisa se perguntar: bom, fazemos parte da OTAN. Então, se Israel nos atacar, a OTAN vai se unir para nos proteger de Israel, não vai? E acho que eles chegaram corretamente à conclusão: não vão, cara. Vão te abandonar num piscar de olhos. Então, ao fazer essa aliança com os sauditas e os paquistaneses, os turcos agora adquiriram na prática uma capacidade de armas nucleares.
Não é deles diretamente, mas é deles por meio da aliança com o Paquistão. But it is theirs via their alliance with Pakistan. And how does it complicate the E como isso complica a abordagem dos Estados Unidos nessa região mais ampla? Porque em determinado momento, antes da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, a direção que a política externa dos Estados Unidos na região estava tomando era uma tentativa de conter a China, a Rússia e o Afeganistão. Esse tipo de aliança, a aliança dos BRICS na região. Como alternativa a isso, os Estados Unidos promoviam os Acordos de Abraão, e uma ideia central era reunir esses aliados divergentes dos Estados Unidos na região, incluindo Israel de um lado e a Arábia Saudita e outros do outro. E isso parecia possível naquele momento, mas agora isso saiu de cena. É claro que a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão continuam dependentes dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, não estão dispostos a avançar com uma aliança sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, como isso afeta, daqui para frente, a estratégia geopolítica ou militar mais ampla dos Estados Unidos na Ásia Ocidental? strategy of the United States in West Asia going forward? Well, I'll put it in terms of Bem, deixa eu colocar isso em termos de relações pessoais entre um homem e uma mulher. Os Estados Unidos são um namorado ruim. Somos um namorado abusivo, sabe? Nós machucamos você fisicamente, drenamos suas finanças e esperamos que você atenda a todas as nossas necessidades, mas ignoramos as suas. Agora, se fosse assim, e dá para inverter a situação, se vocês tivessem um parceiro romântico que agisse dessa forma, vocês não tolerariam esse relacionamento. Cairiam fora na hora, pois é isso que está acontecendo. Os Estados Unidos têm sido abusivos com esses países. Por um lado, dizemos, ei, vocês têm que comprar nossos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, têm que financiar nossa dívida para que possamos gastar o que quisermos, sem realmente nos preocupar em pagar de volta. E ao mesmo tempo, vocês têm que comprar nossas armas, porcaria. Vocês vão gastar bilhões de dólares com eles, colocar dinheiro nos bolsos da nossa indústria de defesa, mas vão descobrir que essas armas não funcionam bem quando vocês entram numa guerra. E assim, continuem comprando nossos títulos do Tesouro para que a gente não precise ter responsabilidade fiscal. E quando vocês forem atacados, sim, nós cobrimos vocês. Nós vamos proteger vocês. Aí eles são atacados. E não apenas não são protegidos, como estão sendo dizimados. E estão perdendo ativos e recursos financeiros essenciais. Então agora há de fato pessoas recuando e dizendo essa relação com esses americanos não vale a pena. E o uso de tarifas e o uso de sanções, sanções econômicas, os Estados Unidos conseguiam se safar disso quando era o único jogo financeiro na cidade. Sabe, se você quer fazer comércio internacional, tem que fazer em dólares, tem que conseguir esses dólares. Não há alternativa. Agora há a moeda chinesa, títulos chineses lastreados em ouro. E os chineses criaram até um ótimo sistema de pagamentos interbancários, um sistema interbancário transfronteiriço conhecido como CIPS, que é digital. Então, diferentemente do sistema SWIFT, que é analógico, basicamente baseado em e-mails que vão parar no spam e às vezes nada acontece por dias, o CIPS faz acontecer em segundos. É uma combinação dessa nova ordem financeira internacional emergente, da desintegração do velho petrodólar dos Estados Unidos e da hegemonia econômica americana que está começando a mudar o mundo. E sabe, sempre que ocorre um tipo de mudança tão profunda, ela é sempre disruptiva. E há, sabe, algum sofrimento que vem junto com isso. Sim, falando sobre o complexo industrial militar, eu também queria uma atualização sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, ou entre OTAN e Rússia, seja qual for a sua interpretação, porque parece haver uma intensificação maior da guerra em comparação com a situação de alguns meses atrás. Então você pode nos atualizar sobre o que está acontecendo nessas frentes? Can you update us what's going on at those fronts?
Sim, há algum tempo, cerca de 45 dias atrás, Zelensky anunciou uma campanha de 40 dias. Basicamente, eles tentariam esmagar a economia russa e criar tanta agitação interna que Putin seria derrubado. E eu ainda não entendo isso. Ei, vamos derrubar o Putin. Não poderia ser pior. É como, vocês estão brincando? Putin é um moderado. Ele é um freio. Ele realmente é uma contenção viva para algumas pessoas na Rússia que querem ser muito mais agressivas e mais destrutivas contra a Ucrânia e o Ocidente. Vimos um paralelo disso com o Irã, onde mataram o Ayatollah Ali Khamenei, mataram Ali Larijani. Khamenei era quem impedia a construção de uma arma nuclear. Larijani era quem defendia negociações com o Ocidente. E agora eles repetem a mesma política estúpida, como sempre. Vamos tentar nos livrar de Vladimir Putin, sem reconhecer que Putin não é algum tirano maligno. Putin vem tentando chegar a um acordo com o Ocidente, sabe? Seguir uma via não militar. Mas como resultado desses ataques, alguns ataques significativos à infraestrutura civil, Balshmorden, um grupo de meninas, cerca de 20 meninas numa faculdade no Donbass, os russos tiraram as luvas. Então eles começaram ataques diários contra Kiev, com vários mísseis e vários drones, incluindo até bombas FAB, que estão destruindo fábricas e infraestruturas essenciais. Eles interromperam todo o tráfego marítimo de entrada e saída de Odessa e Nikolaev. Então a Ucrânia agora está economicamente isolada. Ela se tornou uma ilha, sem que ninguém consiga alcançá-la. Tudo o que quiserem importar terá de atravessar a fronteira pela Romênia, a Polônia ou pela Hungria. E no terreno, em termos de operações militares, os russos estão avançando com grande rapidez, conquistando cada vez mais território, enquanto os ucranianos estão recuando. Então isso está se transformando em um desastre para a Ucrânia. Como você explica, Larry, a duração desta guerra? E pergunto isso não porque a grande mídia, no início da guerra, dizia: a Ucrânia ou a OTAN estão avançando por toda a Rússia. Mas depois, quando a Rússia tomou a dianteira, a maioria das pessoas que recebemos nesta plataforma, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, você, Scott Ritter e outros, todos vocês diziam: isso vai terminar até o inverno de 2024. E sabe, foram dados vários prazos diferentes, e todos vocês pareciam muito confiantes nisso. Ainda assim, estamos vendo a guerra continuar. Há algo em relação à OTAN que vocês não levaram em conta? Ou é uma estratégia diferente dentro da Rússia? Talvez, como você mencionou, aqueles que são mais linha dura em relação à Ucrânia tenham sido colocados no controle por Putin. É uma diferença de estratégia dentro da Rússia que pode explicar essa espécie de duração prolongada da guerra. Eu admito que fiz algumas suposições equivocadas no começo. Eu achava primeiro que a Rússia tinha uma força militar muito maior posicionada e que seguiria uma estratégia mais agressiva. Mas, sabe, o que eles fizeram foi... Os objetivos deles, na verdade, não mudaram sob o que foi caracterizado como uma operação militar especial. Isso significava que não houve uma mobilização total da sociedade russa. A economia russa não foi obrigada a ficar em segundo plano em relação ao esforço de guerra. Os russos mudaram suas táticas e sua abordagem. Quer dizer, na verdade, no começo, a estratégia deles funcionou. Eles estavam vencendo, porque o objetivo era: vamos entrar com força suficiente. Eles entraram com cerca de 130 mil homens e vamos forçar a Ucrânia a sentar à mesa para negociar. E foi o que aconteceu. E eles, de fato, já tinham um acordo pronto para assinar. Um acordo. E então foram os Estados Unidos que o sabotaram. E quando essa sabotagem aconteceu, no fim de abril, começo de maio, toda a natureza da guerra mudou. Ela passou por algumas fases. Mas em nenhum momento a Rússia sentiu necessidade de fazer uma mobilização em massa e continuou comprometida em travar uma guerra de atrito contra a Ucrânia para desmilitarizá-la.
Para isso, evitou operações de combate que colocariam muitos de seus próprios soldados em risco. Apesar das alegações dos ucranianos de que estão matando mais de 1 milhão de russos, não. Os russos mataram mais de 1 milhão de ucranianos, e as redes sociais sustentam essa alegação. Então a Rússia, quando você volta e analisa, fez sua primeira mobilização em setembro, porque primeiro precisava de mais tropas. Vários soldados contratados que já estavam em serviço tiveram seus contratos encerrados e saíram. Então, quando você traz 300 mil, foram 300 mil reservistas. Eles não precisavam de tanto tempo de preparação para ir para a linha de frente, mas também intensificaram o recrutamento. Eles vêm recrutando, em média, cerca de 40 mil novos soldados por mês. Já conseguiram mais de 200 mil no primeiro semestre de 2026 e terão outros, 200 mil até o fim do ano. Putin, ao longo do tempo, autorizou a expansão, o aumento do exército. Sua força total agora, em termos efetivos, é de cerca de 1 milhão e 600 mil. Em 2022, era de cerca de 800 mil. In 2022, it was about 800,000. So they've almost doubled the size of the available. Então eles quase dobraram o tamanho do efetivo militar ativo disponível. Agora eles têm enormes reservas que poderiam convocar, mas isso exigiria uma guerra, e eles não as mobilizaram. Ao mesmo tempo, como você aponta, a OTAN vem despejando literalmente bilhões de dólares em recursos para tentar manter a Ucrânia na luta. E ao longo de 2023, a Rússia só foi realmente capaz de operar em um único eixo ofensivo. Foi em Bakhmut. Depois, perto do fim daquele ano, quando Bakhmut caiu, eles mudaram para Avdiivka. E isso se estendeu de 2023 para 2024. Então, no fim de 2024, eles estavam repelindo a invasão ucraniana de Kursk. E também começaram a avançar sobre Pokrovsk. Assim, no início de 2025, eles já tinham concluído Pokrovsk. So by early 2025, they'd finished Pokrovsk. Now in 2026, what we're seeing are offensive. Agora, em 2026, o que estamos vendo são operações ofensivas ao longo de pelo menos 7 eixos de ataque. Em Chernihiv, no norte, Sumy, no norte, indo de oeste para leste, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, descendo até Donetsk, depois seguindo para Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kherson. Então eles estão operando em todos esses teatros com mais força e velocidade, tomando cada vez mais território. Então sim, acho que agora estamos num ponto em que talvez estejamos vendo a fase final para a Ucrânia. Eles não conseguem sustentar isso, não têm pessoal, e vão ficar sem armas e suprimentos, simplesmente por causa do bloqueio que agora foi imposto no Mar Negro. Quero encerrar perguntando um pouco sobre a Palestina. Essa é minha última pergunta. Qual é a sua percepção sobre o impacto de todas as guerras na Ásia Ocidental? Como isso afetou o movimento de resistência na Palestina? Porque, à primeira vista, as notícias que lemos todos os dias sobre a Palestina são muito deprimentes. E ainda assim, muitos analistas da Palestina dizem que Israel está perdendo o controle, está correndo muitos riscos, diante da falta de popularidade de Israel dentro dos Estados Unidos. Também está assumindo mais do que consegue lidar. Isso é arriscado até militarmente. Eu assisti à entrevista do porta-voz do Hamas com Piers Morgan. Ele me pareceu muito cauteloso e eu não vi nenhum triunfalismo vindo dele. E às vezes vemos isso em diferentes círculos do eixo de resistência quando se fala da Palestina. Como você descreve o movimento de libertação ou o movimento de resistência na Palestina, no momento em que os blocos de assentamentos estão se expandindo, Gaza está sendo ocupada e Israel saiu completamente dos trilhos? Qual é a sua avaliação? What is your assessment? I think they're slowly being crushed. Não, eu acho que eles estão sendo lentamente esmagados. E a única coisa que impediria isso seria se a comunidade árabe e persa, basicamente se a comunidade muçulmana que atravessa as nacionalidades, se unisse. Mas na verdade não deveria ser só a comunidade muçulmana. Deveria ser também a comunidade cristã.
porque Israel está matando cristãos, não apenas muçulmanos, para pôr fim a isso. Quer dizer, eu confesso que secretamente espero que de alguma forma a guerra continue para que a capacidade militar de Israel seja destruída, para que ele não possa mais continuar matando o povo palestino como vem fazendo. E esse sionismo pernicioso, essa noção tóxica de que algum ser mágico, místico, espiritual selecionou essas pessoas como vocês são as melhores pessoas do mundo porque eu sou Deus e digo que sim e, portanto, vocês podem tomar qualquer terra, roubar, matar, assassinar e estuprar. Tudo bem, porque vocês são o meu povo. Bem, eu acho que essa é uma doutrina religiosa tão hedionda, tão ridícula, é repugnante. Se você vai acreditar em um ser supremo, então acredite em um ser supremo que seja o criador de todas as pessoas, não só de algumas. Que queira o melhor para todas as pessoas, não só para algumas. Então, sabe, é aí que eu tenho um problema real com isso. O mundo, especialmente os líderes muçulmanos, pessoas como Erdogan e MBS, e em menor medida, no Irã ainda estão em silêncio, sem fazer nada para realmente ajudar o Hamas a reagir, a tentar se proteger e se defender. E você acha que eles temem a resposta dos Estados Unidos se forem mais enfáticos contra Israel, pelo que ele está fazendo na Palestina? Não. Sim, acho que até certo ponto sim. Mas eles têm de superar esse medo. Têm de reconhecer que a grande e poderosa, a onipotente Estados Unidos não é tão onipotente assim. Tem pés de barro, tem fraquezas, e certamente é limitada no que pode fazer para proteger esses países. Bem, vamos encerrar por aqui, Larry. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. É certo, Jotíssimo, eu agradeço. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, criei esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Don't forget to hit the subscribe button.